Olá pessoal, tudo bem? Professor Francisco José. A nossa aula será sobre pessoas e bens, tratando aqui do conceito de pessoa, sua legitimidade e sua legitimação no âmbito do Código Civil. Passemos a análise inicialmente do artigo 1º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil vigente. Lá está escrito: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. É importante que nós tenhamos claro, meus amigos, que o Código Civil de 2002 é um código amplamente planificado pelos valores sociais da igualdade, da solidariedade, da paz e da justiça. É um código cujos valores estão assentados na socialidade, na operabilidade e na eticidade. Esses valores são valores humanísticos da filosofia do professor Miguel Reale, filosofia tridimensional do direito. Ora, portanto, é bom que nós deixemos claro que esses valores contrapõem a ideia de patrimonialismo, de formalismo exacerbado do Código Civil de 1916, o Código Bevilacqua. Mas vamos analisar aqui o que quer dizer pessoa no direito civil. Pessoa é a designação do ser humano, que possui atributos, portanto, é a pessoa física. E estes atributos incluem-se a condição psíquica e a condição moral de cada pessoa humana. A pessoa humana tem personalidade jurídica. Isto quer dizer, ela é titular de direitos e é sujeita de obrigações. É importante deixar claro que, na linguagem do Código Civil de 1916, o Código dizia: todo homem é sujeito. E ao dizer que todo homem é direito, por uma interpretação literal da norma, estaria se afastando a mulher do conceito de pessoa. Nós já vimos que houve uma evolução do processo de compreensão jusfilosófica do direito civil, as transformações sociais decorrentes das décadas de 50, 60 e 70 fez com que os processos humanos em torno dos quais se deram a evolução social e a própria evolução do direito fez com que a ciência do direito, e em particular a ciência do direito civil, trouxesse a mulher, que estava isolada no contexto social, para a condição também de pessoa e, portanto, dotada de personalidade. O homem e a mulher são legítimos titulares de direitos e estão sujeitos, na ordem do Código Civil e do direito brasileiro, às obrigações decorrentes do fato de estar em sociedade e, portanto, de gozar desses direitos. Importante destacar, meus amigos, que o artigo 2º vai nos dizer: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Portanto, a personalidade, o início da personalidade se dá com o nascimento com vida. Mas a lei brasileira, seguindo a diretiva do direito ocidental, ressalva os direitos do nascituro, desde a concepção dele no ventre da mãe. Quem é nascituro? Nascituro é a criança, é o bebê, é o feto que está se formando. Ou melhor, é o feto que está se formando. Portanto, aquele feto que está se formando, o direito civil já lhe assegura o quê? Já lhe assegura a garantia de direitos, expectativas de direitos. Vejam bem, esses direitos entrarão na plenitude da pessoa humana quando aquele feto que se formou
vier a nascer. É, portanto, o nascimento com vida. É, portanto, o nascimento com vida que fará com que a pessoa humana, seja a criança, um homem ou uma mulher, o menino ou a menina, eles vão adquirir direitos na órbita civil e sujeitar-se-ão ao cumprimento dos deveres também estabelecidos, ambos de acordo com o artigo 5º, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. Notem, meus amigos, nascituro é aquele que está por nascer, já concebido no ventre da mãe. Há que se deixar claro que no atual terceiro milênio, nós vivemos a quarta era dos direitos. Isto significa o quê? Que na plenitude dos direitos da pessoa humana se insere aquele que acaba de nascer. Portanto, a pessoa humana sujeita de direitos e de obrigações. Vale dizer também que quando o Código Civil atribuiu legitimidade à criança, ao jovem e ao adolescente, atribuiu-lhes prerrogativas concedidas pelo ordenamento jurídico. Importante aqui nós deixarmos claro, caríssimos alunos, que a capacidade é a medida da personalidade, ou seja, é a habilidade para figurar em uma relação jurídica. Então, a criança, o jovem, o adolescente e o idoso, que são pessoas naturais, ao adquirir o conjunto de direitos, elas passam a ter habilidades para postular todos os direitos que recebeu do direito na órbita civil. Portanto, a capacidade de direito é a aquisição e gozo dos direitos conferido pela ordem jurídica. Eu vou exemplificar. Direito à aquisição da água para beber, para saciar as necessidades humanas, capacidade para estar em juízo. Esta é uma capacidade de direito, é uma capacidade de gozo que a ordem jurídica confere à pessoa humana pelo só fato dela existir. Uma outra capacidade que a doutrina diferencia é a capacidade de fato ou a capacidade de ação. É aquela capacidade de exercer por si só os atos da vida civil. Olha que interessante. Todos aqueles que nascem se colocam no plano da sociedade e podem, de fato, exercer todos os direitos que a capacidade humana lhe confere pela ordem jurídica. E nesse sentido, mais uma vez, vamos ler o artigo 2º do Código Civil, que estabelece: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Aqui, meus amigos, vem uma noção ampla e difusa que é a personalidade da pessoa humana. A personalidade é o maior valor, é o maior atributo jurídico de que cada um de nós somos portadores. Vamos frisar aqui a lição do professor Carlos Roberto Gonçalves, que afirma: a personalidade é pressuposto para a inserção e atuação da pessoa na ordem jurídica. Olha que magnífico. Exemplificando, todos aqueles que nascem adquirem direitos e contraem obrigações. Porque numa sociedade civil organizada, o artigo 5º da Constituição estabelece que todos têm direitos, mas todos têm deveres. E, na verdade, o que o professor Carlos Roberto Gonçalves está afirmando é que
Quando a pessoa nasce, ela se insere na plenitude desses direitos, passa a exercê-los no tráfego jurídico, na sua vida diária e, portanto, ela se insere na plenitude da concepção de pessoa e na própria condição de ser dotada de personalidade jurídica. Então, meus amigos, neste artigo 1º, que é o grande cerne do direito civil, que vai fornecer elementos para todo o direito, em qualquer disciplina que vocês atuarem, a condição da pessoa humana, objeto da nossa aula, será também objeto de indagação em todo o direito civil. Veja bem, importante notar que a teoria natalista, que explica uma das situações subjetivas da vida, diz o seguinte: a personalidade somente se inicia com o nascimento com vida. Veja bem, teoria natalista, uma das 3 teorias que explica o nascimento da pessoa humana. E esta teoria diz: a personalidade somente se inicia com o nascimento com vida. Tem como desdobramento a teoria da personalidade condicional, vista a existência de uma condição suspensiva, é o nascimento com vida. Então, a primeira teoria do direito civil que explica o ser da pessoa natural é a teoria natalista, que diz que se inicia a personalidade com o nascimento com vida. Veja que ela diz que há uma condição suspensiva, que é o próprio nascimento da pessoa. A segunda teoria que explica o ser da pessoa humana nascida é a teoria concepcionista. Para a teoria concepcionista do direito civil, admite a existência da personalidade, mesmo antes do nascimento, desde a concepção. Portanto, quando o feto se forma no útero materno, segundo esta teoria concepcionista, já há personalidade. É muito importante frisar isso para vocês. Pela teoria concepcionista, já há personalidade com a fecundação, com a concepção do feto no útero materno. O fim da personalidade se dá com a moral real ou natural? Tá certo? Moral, morte presumida, ausência e comoriência. Abra um parênteses aqui para esclarecer que o Código Civil de 16 adotou a teoria concepcionista. Por quê, professor? Porque no artigo 2 está escrito o seguinte, artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Desde a concepção. Aqui está o fundamento de que o Código Civil adotou a teoria concepcionista. Então, esta foi a nossa 4ª aula de Direito Civil sobre pessoa e personalidade, pessoa natural. Um grande abraço do professor Francisco José e nós vamos nos encontrar em breve na próxima aula. Até mais.